faz muito tempo que eu não gravo, aí eu meio que tô desse jeito aqui, mas tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bia, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e é o primeiro vídeo de 2022. Bom, gente, eu desejo pra vocês tudo de bom nesse 2022, muita saúde, muita consciência, tudo isso, tá, gente? De coração, assim, eu acho que nós que passamos por esses 3 anos de pandemia, a gente merece um pouquinho de folga, né? Porque só a gente sabe como foi difícil. Mas enfim, estou aqui pra gravar as minhas últimas leituras do ano. E assim, eu vou conversar com vocês primeiro porque eu acho que foi um mês muito bizarro pra mim, sabe? Esse mês de dezembro. Porque, primeiro, eu tinha batido a minha meta era 30 livros, eu li mais de 60, então eu dobrei a minha meta, como diria Dilma. E por causa disso eu tava zero pressionada, zero nada. Então, assim, eu passei muito tempo sem ler nada e sem me cobrar pra ler alguma coisa. E no final, eu li um. É porque tem alguns livros que não estão aqui, mas eu li pelo menos 8 livros. Eu acho que foi o mês que eu mais li. Esse mês que eu não me cobrei pra ler, esse mês que eu passei muito tempo sem ler nada. Então, mais uma vez, eu vou comentar com vocês que nós, como leitores, a gente não precisa ficar se cobrando pra ler. Porque quando a gente se cobra, a gente acaba meio que criando uma gastura do nosso momento de leitura, que seria um hobby, né? Então, esse mês eu acho que foi a prova disso, né? Foi um mês que eu tava 100% relaxada, lendo o que me desse na teia, lendo quando me desse na teia, e foi um mês que eu li 8 livros. 8 livros pra mim é muita coisa, tá? Mas tá, sem mais delongas, fica aí essa dica pra você, tá? Obviamente cada leitor é um leitor, mas assim, não precisa tornar o seu hobby uma coisa desconfortável, uma coisa desagradável, né? Mas tá, vamos começar então, tá, gente? Faz tanto tempo que eu li esses livros, sério, parece que foi ano passado, tudo. Mas tá. O primeiro livro que eu li nesse meio tempo foi O Rei Perverso, da Holly Black. Como eu falei pra vocês no meu vídeo de melhores leituras do ano, eu fiquei meio que obcecada com essa série. Então eu li um atrás do outro, tá? O Rei Perverso, eu acho que é o meu livro favorito dessa série. Eu acho que o primeiro livro, ele começa muito fraquinho e ele tem um twist lá que é meio difícil de acreditar. E esse daqui eu acho que ele foi on point, eu acho que ele foi perfeito, assim, tanto na idade dos personagens, no sentido da gente conseguir acreditar que eles seriam capazes daquilo, quanto nas tretas políticas, quanto na tensão entre os personagens. Enfim, esse livro aqui eu achei o melhor dessa série, gostei bastante. Acho que esse aqui ganhou 5 estrelas comigo, tá? Sem falar que o cliffhanger desse livro, a parte final desse livro, pra gente continuar lendo, é muito legal, gente. Eu li e eu fiquei assim... Achei muito legal. Nossa, como eu tô loira, né, gente? Caralho. Caramba, o que uma praia não faz. Bom, espero que vocês também estejam percebendo que eu estou um pouco bronzeada, porque estava na praia. Mas tá. Ó, como eu falei, logo depois eu peguei A Rainha do Nada. E o que falar desse livro? Eu não vou falar do livro todo, tá, gente? Mas o que falar desse final? Sem explicação pra esse final. Eu acho que, assim, o que explica eu aceitar esse final, não ficar revoltada com esse final, é realmente o quanto que eu aproveitei esses livros, o quanto que eu estava lá para zoeira, para gostar dos personagens, para curtir a tensão sexual, para curtir. Eu acho, sinceramente, que foi o melhor Enemies to Lovers que eu já li. Eu ficava torcendo e aflita pelos personagens. Então, assim, foi muito interessante. Se vocês quiserem que eu defina esses livros, assim, porque que eu gostei tanto, eu vou falar que foi por causa do casal, tá, gente? Não é uma coisa que acontece muito comigo. Normalmente eu ou não me importo com o casal, ou meio que não gosto do casal, mas eu me importei com esse casal, eu torci por esse casal, então a Holly Black, ela conseguiu me fisgar aí nesse ponto, tá? Por causa disso, eu consegui ignorar esse final patético de A Rainha do Nada, porque foi... Nossa, só nossa. Outra coisa que eu queria comentar também, gente, é porque esses livros, eles são muito curtinhos, tá? O primeiro, que é O Príncipe Cruel, ele tem 320 páginas e ele é o mais longo dessa série. O resto não passa de 300, eu acho. Ó, esse aqui tem 309,
o Rainha do Nada eu acho que é o menor. É. E é uma coisa que tá faltando, né, gente? Assim, autores que realmente conseguem fazer um livro fechadinho, incrível, com história, com tudo, bem encaminhado, que você não acha que tá se apressando, com livros curtos, tá? Lembrei muito do que acho que foi o Edgar Allan Poe, que ele fala muito do valor dos contos, né? Dos contos bons, no sentido de realmente fazer o leitor entrar naquela história, sentir por aquela história e sair daquela história como uma sensação de completude, de que realmente não precisava ser mais longo, nem faltou alguma coisa, sabe? Então esses livros eles me trouxeram essa sensação também, tá? Então vamos privilegiar, vamos pedir livros mais curtos, porque ninguém merece, né, gente? Então, assim, essa série finalizou como uma das minhas favoritas do ano, tá? Me envolvi muito com a história, me envolvi muito com o casal, me envolvi muito com as tretas políticas, gostei bastante. Achei a ambientação muito incrível também, muito criativa, muito bem elaborada. Então, essa série que tá mais do que recomendada pra vocês. Eu finalizei ela em dezembro. Comecei no final de novembro e finalizei em dezembro, pra vocês verem o quanto eu estava obcecada. Bom, mais uma coisa de como eu estava obcecada, foi a primeira série que eu terminei e eu fui lá procurar fanfic dos personagens. Sim, cheguei nesse ponto. Então, se vocês querem uma recomendação aí, fica a recomendação de O Povo do Ar da Holly Black. Bom, aí o que aconteceu? Eu entrei numa seca literária, assim. Eu tentei ler algumas coisas, nada, não tava gostando de nada, também não tava querendo me forçar a ler, tava tranquilíssima. Aí eu acabei pegando Heartstopper da Alice Oseman. Eu tenho. Essa versão tá linda, tá, gente? Da Intrínseca. Tá maravilhosa. Tipo, mesmo. Mesmo. Eu li o primeiro e o segundo, tá? Gostei do livro. Acho que essa edição é lindíssima, mas eu acho que o meu problema é que eu não gosto de graphic novels, eu não gosto de quadrinhos, eu não gosto dessas coisas assim. Eu sinto que eu não consigo me conectar muito com a história, tá? É um livro que, na minha opinião pessoal, eu dei 3 estrelas e meia, tá? Justamente por isso, porque eu não consegui, nem eu consegui me envolver tanto com o personagem, nem com os personagens, com a história deles. Eu tô falando do primeiro e do segundo volume, tá? Eu não consegui me envolver tanto com os personagens, com as histórias dele, por causa desse distanciamento, né, de graphic novels que eu tenho, né? E também, sem querer ofender ninguém, mas eu não achei essa história nada demais, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Mas, Bia, eu vi no seu Scooby que você deu 5 estrelas pra esse livro, como assim? Bom, é justamente isso, gente. A minha opinião pessoal como leitora foi essa, mas eu acho que como pessoa é completamente diferente. Eu acho que é um livro muito didático, eu acho que é um livro muito assertivo, eu acho que é um livro muito que explica tudo muito direitinho, sabe? A questão de você ser LGBTQ+, você ser trans. Obviamente as passagens aqui vão ser bem rápidas, mas eu achei muito bem feitinho como a autora quis explicar para qualquer pessoa que pega esse livro essas questões, esses âmbitos, né, essas questões mesmo da nossa sociedade. Por causa disso, eu acho que é um livro que merece ser lido. Eu acho que eu faria um desserviço pra mim como pessoa, pra qualquer pessoa, dando uma nota 3 estrelas pra esse livro, porque eu acho que ele ensina muito bem. Como eu falei, a minha opinião de 3 estrelas e meia é porque eu não consegui curtir tanto assim a história. Minha opinião pessoal. Mas eu acho que esse livro ele tem muito a acrescentar, por isso que eu recomendo eles, tá bom? Basicamente teve esses 2 momentos aqui desse livro, tá? A Bia leitora e a Bia pessoa. A Bia pessoa deu 5 estrelas, acho que esse livro é super recomendado. A Bia leitora, infelizmente, não se sentiu tão entretida com essa história aqui. Mas assim, recomendo, essa edição tá lindíssima, tá? Lindíssima. E pra quem não sabe, Heartstopper vai contar a história de 2 garotos se apaixonando. E o que aconteceu? Eu fui pra praia com os meus pais, eles são do interior, do lado do litoral, e a gente sempre vai pra lá, a gente passou a véspera de Natal lá com a minha avó, etc e tal. Aí no dia de Natal eu fui pra casa do meu outro avô, que é assim que a gente divide mais ou menos o tempo. Só que na casa do meu outro avô, eu decidi ficar um pouquinho mais tempo. E eu tive contato com o meu tio, e o meu tio foi convidado. Ele tava com Covid, e eu tava perto dele, né? Então eu fui banida de voltar para a casa de praia. E eu voltei pra Fortaleza. Então, todas as minhas coisas que estavam lá na casa de praia, estão lá na casa de praia. Inclusive os livros que eu li. Por isso que eu não tenho eles aqui, né? Tudo isso pra falar que eu
Tudo isso pra falar que eu li livros que eu não vou mostrar pra vocês. Mas essa é a história, tá bom? Tá bom, gente? Tá todo mundo bem na minha família. Meu tio, ele já tinha tomado a terceira dose. Eu também, eu já tomei a terceira dose. Eu sou profissional da educação, então eu já tomei a terceira dose. E eu não peguei Covid e, graças a Deus, também não transmiti Covid pra ninguém. Então, tudo tranquilo. Foi só esse sustinho aí de final do ano, mas graças a Deus deu tudo certo. E tudo isso pra falar que eu não tenho os livros aqui pra mostrar pra vocês. Então eu vou pegar um marcador. Gente, eu li As Musas do Alex Michaelides, não sei, enfim. Esse é o mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que eu gostei bastante. Eu acho que a hype de A Paciente Silenciosa atrapalhou a minha leitura, mas no final eu acabei gostando bastante, tanto da história quanto do twist. Então é um autor que eu realmente estava muito interessada em ler esse livro novo dele, tá? Foi uma decepção enorme. Eu cheguei aos 50% desse livro e eu abandonei. Só que como eu sou curiosa, eu fui ver os spoilers, fui ver como o livro acaba e graças a Deus que eu abandonei. Porque, nossa, só nossa. Pra quem não sabe, essa história vai contar a história de uma psicóloga. Ela acabou de perder... Acabou não, ela é viúva, ela perdeu o marido dela há um ano. E ela meio que cuida da sobrinha dela. Aí a sobrinha dela vai ligar pra ela falando que uma das melhores amigas dela foi assassinada e que ela acha que um professor está envolvido nesse assassinato. A gente vai chamar de As Musas aqui porque esse professor, ele é um professor de literatura grega, alguma coisa assim. E ele tem um grupinho de estudo só com meninas belíssimas que se denominam As Musas. E ele as chama de As Musas porque elas são as musas inspiradoras dele. E a bicha vai colocar na cabeça dela que ele é o culpado. Então, basicamente é essa sinopse, tá? O que eu achei? Eu achei a escrita dele muito ruim. Eu não lembro se a Paciente Silenciosa tinha uma escrita tão ruim, mas nesse livro eu achei bem ruim. Eu achei os personagens muito apáticos. Eu achei o mistério que... Eu cheguei na metade dele e não acontecia nada. Não tinha acontecido nada. Eu achei a personagem também muito não cativante. Eu achei os personagens muito apáticos. Eu tava gostando bastante das reflexões que ela fazia como psicóloga. Essa é uma parte que eu me interesso muito pelo trabalho dele, né? Ele vai tratar bastante dessa questão de psicólogos. Mesmo não sendo o que eu acho meio estranho. Assim, eu achei que ele era psicólogo, mas enfim. Assim, a parte do plot, a parte dos personagens, a parte da história, a parte da viuvez dela em si, não era uma coisa que tava me interessando. Então eu estava extremamente entediada durante esse livro inteiro, tá? Não gostei, acabei abandonando, e que bom que eu acabei abandonando, porque... Meu Deus. Outro livro que eu acabei lendo e eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês é Uma Bruxa no Tempo, da... Constance... Não sei. Aquele livro que eu queria muito ler, então eu acabei lendo. A história da Ellen, acho que é Ellen o nome dela. Ela vai num primeiro encontro, num encontro às cegas, né? E nesse primeiro encontro às cegas, o cara fala que, tipo assim, eles são destinados a viver e morrer e ter a mesma história de amor e não sei o que. E ela fica, tipo... Ah, tá. Mas aí, obviamente, ela fica um pouquinho instigada e eles começam a descobrir e redescobrir essas histórias dessas vidas dele, o que está acontecendo e como quebrar essa maldição, esse tipo de coisa. Achei esse livro muito interessante, tá? É o tipo da história que sempre me pega, essa coisa de várias vidas e da nossa humanidade e o que define a nossa humanidade, esse tipo de coisa. Pra esse tipo de história, normalmente eu encontro uma escrita muito boa, muito pensada, muito elaborada. Nesse livro eu senti um pouquinho de falta disso, eu achei que a escrita não estava lá, onde eu gosto de chegar, né, com essas histórias. Achei esse livro muito mais interessante do que reflexivo, o que me surpreendeu, porque, novamente, com essas histórias de o que faz a gente humano, normalmente é uma coisa muito reflexiva, e não, nesse livro eu achei que foi muito mais a história dessas vidas e dessa bruxa e do que aconteceu. Achei muito interessante, achei um livro muito bom, D4.5, tá? Basicamente por isso, porque eu achei que a escrita não estava tão boa quanto eu gostaria e foi um livro que foi surpreendente, positivamente foi, mas também não me deu o que eu tava procurando, então foi meio decepcionante na mesma medida, sabe? Eu achei que ela vai, nesse livro ela vai contar as várias vidas, vai reviver essas várias vidas e eu não sei se foi intencional ou não, mas a primeira vida dela e a segunda vida dela são extremamente sofridas e isso me fez refletir como... obviamente a gente tá num patamar melhor como mulher hoje em dia na sociedade, né? A gente ainda tem muito o que lutar. Mas eu achei muito representativo, sabe? Não sei se foi uma coisa
Não sei se foi a intenção da autora fazer isso, mas foi uma reflexão que eu tive. Como essas duas primeiras vidas eram violentas e sofridas e como a mulher, ela era realmente uma vítima da sociedade em todos os aspectos, sabe? Achei o livro super interessante, achei um livro que termina muito bem. Enfim, eu gostei bastante desse livro, tá? Dei 4 estrelas e meia, achei que finalizou o meu ano muito bem. Na verdade, não finalizou, porque ele não foi o último livro que eu li. Mas tá, 4 estrelas e meia nesse livro. Como eu falei, eu só tirei essa meia estrela aí porque apesar de ter encontrado uma coisa que foi legal, foi incrível conhecer essa história, também eu senti um pouquinho de falta de uma reflexão, que era o que eu tava procurando nesses livros, nesse tipo de livro. Bom, aí terminei esse livro, aí eu peguei pra ler O Impulso, da Ashley Aldrin. Acho que é assim que fala, tá? Esse livro ele vai contar a história de uma mãe. Uma mãe não, né? De uma mulher. A gente tenta definir as mulheres como mães. Não, uma mulher. Que vai contar basicamente a história dela, do relacionamento dela e da relação dela com os próprios filhos, tá? Esse livro aqui eu achei super interessante. Eu gostei bastante, é um livro bem curtinho, eu li ele em um dia e eu achei ele muito interessante. Achei ele muito bonito pela honestidade com que ele vai tratar tudo, sabe? Tanto as relações amorosas, quanto essa... Vai contar a história dela como mãe, vai contar a história da mãe dela e da avó dela. Essa é uma família que ela tem um pouquinho não, né? Que ela tem dificuldade em aceitar ou de criar laços, ou de ser mãe nesse sentido. E ela vai começar a se questionar se ela também sofre disso. É um livro que, como eu falei, eu achei ele muito bonito porque ele é muito honesto, sabe? Ele vai contar as partes boas e as partes ruins do relacionamento amoroso e da maternidade, assim. A gente sofre muito com ela com essa questão de não se sentir mãe, de não se sentir feliz por ser mãe, de não se sentir feliz por estar perdendo o sono e por ter uma miniatura gritando. Enfim, como eu falei, é uma coisa muito honesta, é um livro muito honesto. Como thriller, porque esse aqui eu acho que é vendido como thriller, né? Não sei. Como thriller, eu não achei que foi um thriller, na verdade. Falam que tem uma certa dúvida com relação a esse livro. Eu, particularmente, nunca senti essa dúvida. E eu não tô falando isso porque eu acho que... eu descobri logo no comecinho. Não, eu realmente acho que não era a intenção da autora. Talvez tenha sido a intenção da autora, mas não foi o foco da autora criar essa dúvida na gente, sabe? Mas assim, como eu falei, é um livro muito interessante, é um livro muito reflexivo pra gente, né? Pra gente, acho que já é um assunto que já tá em alta tem algum tempo, que é justamente como a gente romantiza a maternidade. Mas esse livro eu achei mais honesto nesse quesito, sabe? Achei esse livro muito bom. A única coisa que me deixou com raiva foi que eu achei o... o marido dela um arrombado aqui, gente. E eu sempre fico puta com esses arrombados, porque a mulher sofre, 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 sofre e se fode. E o cara não. E esse foi mais um exemplo disso e eu fiquei com muita raiva. Sério, essa foi acho que foi a única... Não falo que foi a única coisa que eu não gostei, mas é uma coisa que pegou muito forte, assim, em mim, sabe? Tipo assim, que arrombado. Ele acaba com a vida da mulher, ele trata ela daquele jeito e ele fica bem. Ai, que arrombado. Desculpa se vocês acham que isso é spoiler, mas eu precisava desabafar. Nossa, que... que raiva. Mas tá, 5 a 4,5. 4 a 4,5, mas eu gostei bastante, foi um bom livro, tá? E aí, pra finalizar o meu ano, eu tava nessa vibe de thrillers, né? Então eu decidi pegar O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Peguei ele pelo Kindle. E assim, o que eu posso falar desse livro? Eu gostei, assim, eu tava gostando, eu abandonei esse livro, tá? Eu abandonei esse livro em 30%. Abandonei esse livro por uma questão muito mais ideológica do que qualquer outra coisa. Como eu falei pra vocês, eu comprei esse livro na Black Friday e eu tava ciente que esse autor, ele era meio polêmico, mas eu já li bastante coisa dele e eu gostava dele, tá? Só que aí... Esse livro aqui eu acho que deu pra perceber de longe qual que é a polêmica dele. Eu estou tentando ser muito mais intencional nas minhas leituras, sabe? Assim, no que eu falo pra vocês, no que eu mostro aqui no canal, nas minhas opiniões sobre as coisas, no palco que eu vou dar pras pessoas, sabe? E eu não sei, eu tô mostrando esse livro aqui basicamente pra me justificar, tá? Eu larguei esse livro, eu não achei ele ruim, mas eu achei ele muito problemático e eu achei ele muito preconceituoso. E é isso.
Assim, por mais que a história não esteja ruim nem nada do tipo, como eu falei, eu estou fazendo esse esforço de realmente só dar palco para pessoas que eu concordo com o trabalho. E assim, eu fiquei meio em dúvida porque ele era um autor nacional e a gente sabe como autores nacionais não são reconhecidos, mas assim, ficou com Deus. Então, esse livro que tá lacrado ainda, eu tava lendo ele pelo Kindle, tá lacrado porque eu vou devolver. Não é o tipo de história, de autor, de mensagem que eu quero passar adiante, que eu quero apoiar. Bom, gente, esses foram os livros que eu li durante dezembro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Se você for comprar algum livro, use o meu link. Se inscreva no meu link do Scribd também. É isso aí, galera. Tudo que você puder me ajudar, por favor, me ajude, tá? Feliz ano novo pra gente. Que seja um ano melhor, se Deus quiser. Esse ano e o ano que vem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.